Bom, meus irmãos, 2 minutinhos e a gente começa. Bruno, conseguiu? Tá tudo certo? Consegui sim, Antônio. Deixa eu só, mais uma vez, fazer uma transmissão aqui. Nós já estamos já ao vivo no Facebook. Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Mais 1 minuto e a gente começa. Bom, vamos lá? 8h10. Bruno, fecha os microfones para a gente, por gentileza. Deixa eu só. Então, vamos lá, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa última palestra do ciclo de cidadania, desse segundo ciclo. Hoje a gente completa o segundo ciclo. Mais uma vez, agradeço aí o nosso irmão Aildo por nos brindar com essa palestra. No ano passado, a gente fez um primeiro ciclo capitaneado pelo nosso venerável Época Carlos Bruno, nosso hospitaleiro, e abordamos temas muito caros para a nossa sociedade naquele primeiro ciclo. Tivemos alguns temas como João Cândido e a luta contra o racismo no Brasil, igualdade, palavra feminina, feminismo, justiça e democracia, cidadania da população travesti e transexual, entendendo a identidade de gênero, transtornos psiquiátricos e a vida na sociedade contemporânea, intolerância religiosa no Rio de Janeiro no século XXI. Nesse segundo ciclo, que a gente começou em maio, nós realizamos alguns assuntos, palestras com alguns assuntos igualmente relevantes. Conseguimos abordar a saúde mental na quarentena, falamos sobre medo, abordamos sobre a Covid, violência contra a mulher, liberdade, coisa de maçom, e o que é racismo estrutural, além de outras palestras que foram feitas de cunho maçônico e não maçônico. Então, assim, agradeço mais uma vez ao nosso irmão Aildo pela sua alegria de nos brindar com essa palestra, que é um tema muito relevante para toda a ordem, que é a maçonaria pós-pandemia. Vou passar a palavra para o nosso venerável Cid, e ele transmite, então, a palavra para o nosso irmão Aildo. Vou pedir para todo mundo manter o microfone desligado durante a apresentação, e depois da palestra vai ser aberta a palavra para as perguntas. Para fins de organização, se houver muitas perguntas, eu peço, por favor, que me encaminhe via chat, e a gente organiza uma ordem. Senão, a gente vai abrindo a palavra para cada irmão. Meu venerável, por favor, faça a honra. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, eminente irmão Aildo Virgínio Carolino, nosso grão-mestre estadual do Rio de Janeiro. É uma grande honra, como diz o Antônio, já disse, né? Ter a sua presença aqui e nos orgulha muito, né? Ainda mais por ser nosso irmão de loja, né? Da União Escocesa, né? É sempre, é sempre uma emoção única, né? Quando o irmão está presente em loja. E, infelizmente, devido a essa situação de pandemia, né, aqui no mundo virtual. Mas não deixa de ser igualmente caloroso ter o irmão aqui perto. Eu saúdo, em nome do irmão Aildo Carolino, nosso grão-mestre, eu saúdo os demais irmãos, as autoridades maçônicas presentes. E a palavra está contigo, meu irmão, para essa palestra que com certeza marcará aqui o nosso segundo ciclo. Muito obrigado. Meu irmão Aildo, está no Meu mudo. irmão, meu irmão aí, tá mudo, tá mudo. Só desmutar, tirar o mudo. Agora sim, já tá aqui. Eu estava cumprimentando o meu venerável mestre, meu irmão Cid, da minha querida loja União Escocesa.
bem como cumprimento também o nosso venerável mestre Edson Travassos, da nossa querida loja Nova Era, e juntamente, mesmo não estando presente, os demais veneráveis mestres das nossas queridas lojas Lázaro Zamenhof, Estrela da Guanabara e Imparcialidade e Prudência, eu cumprimento a todos os maçons que ora nos brindam com suas presenças aqui nessa live. Eu gostaria também, neste momento, de cumprimentar o nosso poderoso irmão José Campelo, presidente do Tribunal de Justiça, do GOB RJ, bem como o poderoso irmão Gilberto, secretário de Educação e Cultura. E está presente também, e aí eu estendo os meus cumprimentos ao venerável irmão Alcione, secretário adjunto de Transporte e Hospedagem. Bom, dito isto, eu gostaria, antes de mais nada, dizer que eu não pretendo fazer nenhuma palestra, eu não pretendo ministrar palestra, e sim é muito mais uma conversa tranquila, provavelmente com um pouco de esclarecimento, mas com aquela simplicidade que a nossa relação merece. Então, essa é a minha intenção. Evidentemente que, por ser mais uma conversa, é bem possível que eu tenha necessidade de repetir alguma coisa que eu tenha dito anteriormente. Então, por favor, pode ser que seja uma necessidade minha e não de vocês, que eu eventualmente possa repetir. Eu começaria, meus irmãos, apenas lembrando que todos nós devemos nos lembrar de que o maçom é um agente de transformação social. É um construtor social, tudo isso nós sabemos, bem como um agente formador de opinião. Contudo, não basta apenas a teoria. Nós sabemos que o maçom, teoricamente, é esse potencial. Nós precisamos de uma proatividade efetiva. Eu costumo dizer que é positiva, proatividade positiva. Pois é necessário despertar a consciência maçônica em todos nós. Muitas das vezes nós nos esquecemos que somos maçons, ou até mesmo lembramos que somos maçons, mas esquecemos os seus princípios. E eu não me canso de falar de que o que conta no maçom é a sua prática, é o seu exercício, não aquilo que ele aprendeu, se ele aprendeu e não praticou. Aí eu me refiro também desde lá da Câmara das Reflexões. O maçom precisa estar sempre atento ao que ele aprendeu lá e o que ele vem aprendendo ao longo da estrada, ao longo do caminho. E transformar isso em algo prático, algo efetivo, e não apenas teórico. Acredito, meus irmãos, que existe em cada maçom, em cada um de nós, uma voz interior, um saber muito especial, e até mesmo ancestral, e quem sabe até transcendental, que precisa ser despertado e compartilhado. Não basta que ele seja despertado, é preciso. O nosso conhecimento maçônico, me refiro, ele precisa ser compartilhado. O conhecimento maçônico, isso é meu entendimento, só tem sentido quando compartilhado. E eu não falo isso agora, não. Eu sempre falei isso. Sempre lembrei, sempre que tive a oportunidade, eu lembrei, ou lembrava, melhor dizendo, de que o maçom, ele precisa compartilhar o seu conhecimento. Sem isso, a gente não avança, a gente não cresce. Dito estas palavras, eu aí vou tentar começar, então, a nossa conversa. Para começar a nossa conversa, cujo tema é maçonaria pós-pandemia, eu me vejo na obrigação, ou no dever, de trazer, de retroagir um pouco, falar um pouco de antes da pandemia, e também um pouquinho durante a pandemia e, consequentemente, pós-pandemia, conforme a nossa avaliação, conforme a nossa observação, o nosso olhar.
Logo que chegou no final do ano passado, eu e mais um grupo de irmãos, sentamos e fizemos o nosso planejamento para o ano 2020. E nesse planejamento constava seminários regionais. Nós já tínhamos feito um seminário na Zona Oeste no final do ano passado. Aí nós colocamos seminários regionais, seria em torno de uns 5 ou 6 seminários, e nós iríamos, com mais um ano ou 2, nós iríamos atingir a todo o Estado, a toda a nossa jurisdição. Reuniões com os veneráveis mestres, também seria, a princípio, regionalmente. Iríamos fazer cursos para instaladores de veneráveis mestres. Nós iríamos dar início a um projeto chamado SOS, ou Rede Solidária, bem como nós iríamos dar, então, início também a um projeto chamado Relacionamento com a Sociedade. Quer dizer, na verdade, eu estou falando isso aí, pode ser que não seja exatamente, que o tema não seja descrito dessa forma. Pois bem, com o advento da pandemia, assim, e o seminário, bem como o seminário e o curso para instalador de venerável mestre, já estava previsto para o mês de abril. Quando foi em março, né, ocorreu, né, esse fato realmente que nos deixa até hoje bastante preocupados, nos preocupa a todos, e aí nos obrigou a tomar uma decisão e parece, dizem, e eu acredito que sim, que nós aqui no Rio de Janeiro fomos os primeiros entre os Grandes Orientes a editar um ato suspendendo as nossas atividades presenciais, bem como toda a nossa programação presencial, seminários, cursos, etc., 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 do ano 2020. Infelizmente, nós tivemos uma série de críticas por causa disso. Aí depois, 15 dias, sei lá, um mês depois, eles se calaram, mas também não pediram desculpas, porque eles perceberam que nós estávamos certos, no caminho certo, graças a Deus, que não era isso que nós queríamos, mas estávamos no caminho certo. Mas não pediram desculpas. Aliás, isso é uma prática do maçom. Ele atinge, muitas das vezes ele ofende, mas ele esquece de pedir desculpa. É do ser humano, mas é inadmissível entre maçons. Pois bem, e aí o que ocorreu, o que nós fizemos durante a pandemia? Avançamos um pouco, né, com esse advento, e aí a gente pode destacar, como eu disse, vai ser uma idas e vindas, que o momento, aí um destaque nosso, que o momento atual ainda é de extrema dificuldade para a sociedade em geral. Por outro lado, pode ser de criatividade para o maçom. Por exemplo, quem é que imaginaria que o maçom, neste período de pandemia, ele pudesse avançar tecnologicamente? Eu não estou falando de vocês que já têm um pé na tecnologia, mas assim como eu, muitos, assim como eu, que eu digo, que não tinha e nem tenho ainda pé na tecnologia, muitos irmãos que nem sequer eles iam além de um simples atendimento de telefone ou de celular, ou simplesmente um contato, sabe, não ia. E hoje ele já está conseguindo participar dessas nossas lives. Então, este é um momento, e é histórico também, basta nós voltarmos um pouco à nossa história, que nós vamos entender que, nesses momentos de dificuldades, é que surgem os grandes eventos, as grandes oportunidades. E para o maçom não pode e não deve ser diferente. Precisamos, meus irmãos, portanto, nos preparar para o novo, pois a tradição necessita de um novo olhar, buscar um ponto de equilíbrio
com o moderno, e vice-versa, uma vez que ambos, ou seja, tradicional e moderno, têm pontos positivos convergentes. Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre as gerações. E aí eu me refiro os mais antigos e os mais jovens, os mais modernos. Eis aí um dos fatores de desequilíbrio nas nossas lojas e, consequentemente, no nosso Grande Oriente. É o moderno que não tem aceitação do tradicional, mas se acha superior, e é o tradicional que não quer aceitar o moderno, porque ele acha que ele é o único conhecedor de maçonaria. Vejam vocês, e aí nós precisamos, nós líderes, buscar pontos de encontro essas duas vertentes. E isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento maçônico. Não podemos esquecer essa possibilidade, ou deixar de lado. Pois bem, e aí, neste momento atual, nunca se viu tanta solidariedade. A solidariedade ela foi potencializada nesse momento pandêmico. Nós não podemos deixar passar, devemos atrair, ou seja, segurar esse momento de aprendizado, de crescimento no âmbito da solidariedade e continuarmos nesse processo, avançando cada vez mais, quem sabe até aperfeiçoando. É bem possível que essa solidariedade a qual eu me refiro, algumas delas não tenha sido nem planejada, foi acontecendo. Mas está chegando a hora de nós pararmos e planejarmos de que formas nós vamos continuar desenvolvendo essa solidariedade tão necessária à nossa sociedade. A tecnologia, nesse momento, se expandiu. Veja bem, eu estou me referindo no âmbito da maçonaria. No GOB-RJ, nós implementamos várias mudanças na gestão administrativa. Várias mudanças. Nós desenvolvemos, ou melhor dizendo, nós buscamos uma renovação e ainda continuamos desenvolvendo essa renovação do quadro de colaboradores. Colaboradores, que eu me refiro, são os funcionários, especificamente. Com a seleção de profissionais qualificados, uma mudança. E de estagiários também, de uma renovação de ideias modernas. Nós estamos buscando o novo. Se nós estamos querendo implementar uma gestão moderna, nós precisamos trazer o novo, trazer o moderno. E, visando com isso, difundir mais e melhor os princípios da nossa instituição, tornando-a atrativa ao público mais jovem, objetivando, assim, aumentarmos o nosso quadro de obreiros sem abrirmos mão da qualidade. Nós precisamos ampliar o nosso quadro de obreiros. O que é que nós estamos fazendo para ampliar o quadro de obreiros? E olha, isso não é, a princípio, dever do Grande Oriente, do Brasil ou do Grande Oriente estadual. A responsabilidade é da loja. A loja que não está atuando de forma a trazer para os seus quadros novos irmãos. Ela não está estimulando, não está criando atrativos. Veja bem, eu estou falando isso de uma forma geral. Porque nós encontramos muitas das vezes irmãos, o que é que o GOB está fazendo? O que é que o... Não é o GOB que tem que fazer.
O GOB apoia, ajuda, eventualmente pode colaborar, tem um planejamento, mas ele não é o responsável por isso. O responsável é a loja. A loja que tem essa autonomia, essa capacidade de trazer para os seus quadros novos obreiros. Bom, pois bem, continuando, neste ponto ainda de aumento do quadro de obreiros, continuando, mesmo no período pandêmico, nós continuamos trabalhando com o que nós chamamos de manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse, vocês já ouviram falar, é exatamente aquela manifestação que alguém, um interessado, faz através da internet ao Grande Oriente do Brasil. Olha, eu estou interessado, como é que é isso? O que é o Grande Oriente do Brasil? Que história é essa de maçonaria? E agora, por incrível que pareça, está aumentando muito mais, porque as lives estão aí. Então, eles estão tendo acesso. Esses eventos que nós temos participado, ele é aberto. Por que ele é aberto? Ao público em geral. Por quê? Porque ali você não tem ritualística. Portanto, você não tem nenhuma ritualística ali que tornaria proibitivo essa liberalização. Pois bem, e aí, essa manifestação de interesse, que é feita inicialmente lá em Brasília, que é distribuída para os estados, ao chegar aqui, vamos pegar o nosso exemplo, nós pegamos, lá é feito toda uma peneira. É feita uma peneira, é verificado os livros, amarelo e coisa e tal, enfim, os livros e tal, e é encaminhado, então, para os Grandes Orientes. Nós aqui fazemos também a mesma coisa, pegamos e distribuímos também de acordo com a localização ou endereço ou de trabalho daquele interessado. É claro que alguns a gente descarta, mas aqueles que nós acreditamos que têm potencial, a gente encaminha e, normalmente, a gente pode fazer através... Nós temos uma comissão para fazer isso e a gente aproveita a participação dos nossos assessores ou, eventualmente, os veneráveis de loja. Bom, mas isso basta para o aumento do quadro de obreiros? Não, só isso não. Aí nós precisamos fazer aquele trabalho, aquele dever de casa, a loja. Cada loja fazer o seu dever de casa. Que dever de casa é esse? É reter os irmãos lá na loja. Através de quê? Através desse trabalho, desse trabalho que a União Escocesa e tantas outras lojas vêm fazendo, para despertar. Despertar o interesse. Manter ele, ligado à loja, através dessas lives e tudo mais, palestras e tudo mais. Mas uma das coisas que muitas das vezes afasta os irmãos, muitos irmãos se afastam, ou não estimula, exatamente, é a gente deixar de lado o conhecimento maçônico, conhecimento maçônico, conhecer a maçonaria, sobretudo a partir da Câmara de Reflexões, bem como seus princípios, e aí a gente enveredar por um âmbito político-partidário. Quanto tempo a gente perde discutindo política partidária e deixa de estudar a maçonaria propriamente dita? Nós precisamos demonstrar conhecimento maçônico. A política partidária a gente deixa para fora, mas esse cuidado a gente precisa ter. Até porque a maçonaria ela é partidária, e isso envolve a loja e os irmãos enquanto eles estão defendendo os interesses da loja. Então, dificilmente vocês vão saber, nunca, aliás, a minha posição política. Eu não discuto esporte, futebol, religião. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Maçonaria não é para discutir isso. Porque no nosso quadro, você tem de tudo. Você tem torcedores de todos os clubes. Você tem pessoas que
que participam de religiões diversas, né? E você tem também os partidários. Por exemplo, a gente de vez em quando tem aí, vai ter um período eleitoral, a gente vai ver lojas que, com certeza, vai ter nos seus quadros irmãos, candidatos, cada um por partidos diferentes. Como é que é essa convivência se a gente começar a discutir política partidária? Então, é uma observação que a gente faz, que a maçonaria ela é neutra nesse processo. E a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse sentido. Evidentemente, todos nós temos os nossos... Né, eu tenho meu clube, eu tenho minha religião, eu tenho... Claro, mas aí eu tenho que guardar para mim. Eu, enquanto maçom, eu preciso evitar essa exposição. Veja bem, é uma visão de quem tem uma longa caminhada, que tem uma experiência que não pode nem deve ser jogada fora. É nesse sentido que a gente precisa estar atento. Desenvolvendo, então, um pouco mais, avançando um pouco mais, nós vimos que a questão do desenvolvimento de um sistema próprio, isso no Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, o desenvolvimento de um sistema próprio, um ambiente totalmente virtual, que permita às lojas e irmãos o acesso e as informações de forma mais rápida, direta e integrada com as nossas secretarias estaduais. Exatamente isso que nós procuramos fazer durante esse período e estamos desenvolvendo. E este programa, ou essas ferramentas, com certeza elas serão liberadas em breve, pois ainda está passando por alguns testes e revisões. Mas, com toda certeza, será uma nova realidade no Grande Oriente do Brasil, Estado do Rio de Janeiro, Grande Oriente do Brasil, RJ. E aí, mais uma observação. Eu já falei anteriormente, mas repito. Na verdade, são nos momentos de crise em que as divergências respeitosas que nós amadurecemos e crescemos. A divergência, sim, respeitosa também. Nós crescemos com isso. Então, quando a gente falou anteriormente, olha, vamos ter cuidado. Então, não, divergência podemos ter, mas desde que haja, sobretudo, o respeito à pessoa e, sobretudo, na forma de falar, né? Na forma de você se expor. Né? E a gente sabe que isso não leva a muito longe, né? A gente cria inimizade, cria problemas, a gente deixa de avançar naquilo que nós precisamos avançar, que é na maçonaria propriamente dito, porque o desdobramento, a partir do momento que você começa a conhecer cada vez mais maçonaria, tudo mais será consequência. Durante esse período, meus irmãos, temos conseguido alinhar o novo, ou seja, o antigo, versus o moderno, ou o moderno e o tradicional. Então, nós já estamos trabalhando nisso já há algum tempo, tentando fazer esse enquadramento, buscando esse ponto de equilíbrio que a gente sabe que não é fácil. Agora, quando a gente fala nós, será que o Grande Oriente, a sua administração, é capaz de fazer isso? Claro que não. Quando nós falamos em resgate do nosso protagonismo, nós estamos querendo falar, dizer o seguinte, olha, o nosso resgate será feito através das lojas, consequentemente, as lojas através dos seus obreiros. É nesse sentido sempre que a gente vai falar e que nós acreditamos. Chegamos um momento que nós vamos falar um pouquinho dessa questão da pandemia, propriamente dita, ou do pós-pandemia. Nós acreditamos e, sobretudo, acompanhando algumas manifestações de infectologistas, especialistas, economistas e outros profissionais, nós, seguindo o que eles dizem, nós também acreditamos que está difícil de determinar a dinâmica desse novo coronavírus.
Está difícil de determinar. A gente não sabe, e agora, recentemente, saiu mais uma pesquisa, eu não me recordo de onde foi, eu acho que foi lá do Sul, dizendo que ele apresentou um outro sintoma, ou talvez um outro vírus, uma mutação, e que ataca profundamente, quer dizer, uma mistura com aquela gripe HN1, não é isso? Que ataca profundamente o sistema respiratório. É uma outra coisa, não exatamente o que estava originariamente, que ele atacava uma série de órgãos. Então, vejo vocês que existe essa preocupação de mutações. A gente não sabe ainda o certo. Então, meus irmãos, mesmo nessa linha, repetindo aqui, infectologistas, economistas e outros profissionais ainda não conseguiram determinar a dinâmica do novo coronavírus. Contudo, já existem sinais de avanços. Quer dizer, na medida que eles vão descobrindo, e essa questão da vacina, são várias, né, que ainda neste ano, possivelmente, nós temos fé de que nós teremos essa vacina já aqui no Brasil, já está sendo testada, e a gente acredita que este ano a gente não vai dar ainda para nós termos o nosso carnaval, Réveillon, carnaval, né? Mas a vacina vai estar aí. Por que isso? Porque lá nós não teremos nenhum tipo de controle. Daqui a pouco a gente vai falar do controle do nosso protocolo, né? Mais adiante. Pois bem, alguns apostam na recuperação rápida, mas são poucos, né? Outros acreditam que é possível nova onda de contágio, também um grupo pequeno, mas que é possível. O fato é, segurança mesmo só após a vacina ou uma vacina eficaz. O pós-Covid vai exigir de nós, meus irmãos, novas e melhores práticas. Talvez a retomada daquilo que aprendemos lá na nossa iniciação, a qual, sem percebermos, muitas das vezes deixamos para trás. Estou me referindo, meus irmãos, e sugerindo uma visita à Câmara das Reflexões. Lá foi onde nós deixamos nossas mazelas, ou seja, morremos para o mundo profano e nascemos para uma vida nova, a maçônica. Nós não podemos esquecer esse passo tão importante que nós demos em nossas vidas. Será que nós estamos seguindo o que descobrimos na Câmara das Reflexões? É essa reflexão que eu deixo. A pandemia nos proporcionou um grande período de reflexão. A pandemia, ela nos deixou um grande alerta. Ela nos trouxe, talvez, uma das maiores preocupações que nós tivemos nos últimos anos, talvez, de nossas vidas. Entre outros, quem somos? O que queremos? E o que estamos aprendendo com este momento? Essa é a grande reflexão que fica. O que nós estamos aprendendo com este momento? O que estamos fazendo, o que estamos aprendendo? Não basta nós aprendermos. O que estamos fazendo com o que estamos aprendendo? Repito, meus irmãos, se faz necessário retornarmos à Câmara das Reflexões. Podemos dizer também que nem tudo é especulação sobre o potencial de contágio e letalidade do coronavírus, ou Covid-19, o novo coronavírus. Porém, segundo os estudos, países, é apenas um destaque, países que adotaram protocolos mais rígidos, protocolo de segurança, como o caso da Organização Mundial de Saúde e outros países também, enfrentaram melhor, ou estão enfrentando melhor a pandemia. Obtiveram resultados positivos
relativamente à sua população. Então, a maioria desses países eles conseguiram porque adotaram maior rigidez. Hoje de manhã, eu estava assistindo o jornal RJ, e aí eu vi eles fazendo lá aquela estatística, e o Rio de Janeiro, que estava em uma faixa de equilíbrio, ele já passou para o estágio vermelho novamente. Está aumentando, estava em uma faixa, né, naquele estágio de manutenção, não estava nem subindo e nem descendo, estava mais ou menos, com tendência até a descer. Ele subiu, já está novamente entre os estados que estão em subida, em ascensão em relação ao contágio e morte também, e óbitos. Para a gente ficar cada vez mais preocupados. E as nossas lojas em relação a tudo isso? É evidente, meus irmãos, é evidente que o que eu penso quando eu falo em loja? Não é muito diferente quando a gente pensa no Grande Oriente, não. É só a gente ampliar ou diminuir o tamanho. Toda loja maçônica, assim como a União Escocesa e outras tantas que nós conhecemos, precisa ter o seu planejamento. Um plano de gestão. Um plano de gestão é de suma importância em todas as esferas da maçonaria. Nós precisamos de um plano de gestão, por mais simples que ele seja. E nos nossos seminários, a gente iria falar sobre essa questão do planejamento, da necessidade de se ter um planejamento. Precisamos, meus irmãos, saber onde estamos e para onde queremos ir. É temerário o caminho sem direção. Na verdade, é um tiro no escuro. Se você vai caminhar, não sabe o que você quer. Por exemplo, o que é que eu desejo na minha loja? Eu desejo manter o quadro de obreiros? Eu desejo melhorar a minha arrecadação? Eu desejo melhorar as finanças? Eu tenho algum projeto, de repente, conquistar a casa própria, conseguir o meu templo próprio, fazer obras? Eu tenho que planejar. Como é que você vai conseguir fazer isso se o quadro de obreiros continuar minguando? Você precisa ampliar o quadro de obreiros. Tá, mas como é que eu vou ampliar, mas de qualquer maneira? Não! Levando em conta a qualidade dos indicados, mesmo aqueles que forem indicados, que forem apresentados pelo sistema, aquele sistema, né, aquela manifestação de interesse via internet, GOB-RJ, a loja tem toda a autonomia e deve, mais do que nunca, fazer aquilo que ela precisa fazer quanto à indicação de qualquer candidato. Fazer aquele trabalho de pesquisa, aquele trabalho de sindicância, muito bem feito. Então, é esse trabalho. Agora, só isso não basta. É preciso fazer alguma coisa para reter os irmãos, estimular os irmãos a participarem das sessões. Nós precisamos ir atrás daqueles irmãos que se afastaram, estão na irregularidade, evidentemente, repito, levando em conta a qualidade, porque é bem possível que num hall de vários irmãos que estão fora, que estão na irregularidade, talvez não tenha se adaptado, talvez não tenha se encontrado dentro da ordem. Esses deixa lá onde eles estão. Mas tem muitos que saíram por uma razão ou por outra, ou por desestímulos, ou por um aborrecimento qualquer, insignificante. Então, nós precisamos estar atentos a isso e buscar, e oferecer algo diferente, aquilo que ele espera, ser bem acolhido, sabe, ter um trabalho extremamente importante e sólido internamente.
E aí, como é que a gente pode fazer isso? É evidente que toda loja tem sua própria característica ou cultura, a qual precisará ser levada em conta, é claro, né? Mas aí nós precisamos definir, simploriamente, o que vocês fizeram aí, um calendário de atividades, determinando previamente o tipo de sessão. É um exemplo simples do início do básico de um planejamento. É essencial ter uma agenda propositiva, estabelecer tarefas. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava de fazer, evidentemente que a União Escocesa não precisa, ou talvez sim, entremeado. Vamos fazer uma palestra de fora, conhecimento de fora. Claro que é extremamente importante, mas eu não posso abrir mão do conhecimento maçônico em prol do conhecimento externo. Eu preciso primeiro me consolidar internamente, meus irmãos. E aí, uma das coisas que a gente chamava atenção e que não falha, nunca falhou, é cada titular de cargo fazer uma palestra sobre o seu cargo propriamente dito. E todos irão participar, irão assistir, e assim sucessivamente. Ao final de algum tempo, de alguns meses, todos que ali estão vão ou estarão preparados para assumir, em tese, qualquer um dos cargos. Porque tiveram estudado, tiveram conhecimento, palestras e mais palestras. E obriga também o próprio titular a caprichar mais. É claro que temos, por favor, temos as exceções, ressalvados as exceções, por favor. Mas que é de extrema valia, é claro que é de extrema valia. Pois bem, prosseguindo então, meus irmãos, é necessário que a loja se esforce cada vez mais, para estimular os irmãos a frequentarem e estarem presentes em suas sessões. Buscar sempre a harmonia, a solidariedade em suas relações. A loja precisa estar atenta a qualquer sinal de desencontro na loja, na sessão. A loja precisa, como fala a loja são os seus dirigentes, são os seus vigilantes em suas alas e, evidentemente, o seu venerável orador. Então, atentos para que não haja, não deixar nem começar. Então, isso é extremamente importante. Buscar sempre a harmonia e a solidariedade em suas relações. Tudo isso eu reporto como de suma importância. São fundamentais para criar as melhores condições de crescimento de uma loja, a partir desse sólido trabalho, né, desenvolvido na loja. Eu quero trazer um pouquinho, meus irmãos, para o GOB RJ. Me parece que eu tenho mais uns 5 ou 10 minutos, é isso? Então, no GOB RJ, foi o que a gente fez quando nós chegamos lá. A primeira coisa que a gente procurou foi fazer um planejamento. E esse planejamento nós fizemos de acordo com o plano de gestão que nós publicamos. Exatamente ali. Quando nós começamos a elaborar, olha, temos que fazer isso, mexer aqui e ali e tal, foi se abrindo um leque e vários, vamos chamar aqui, vários tentáculos foram aparecendo. E nós tivemos que absorver, de abraçar, e trouxemos para nós. Então, o nosso projeto hoje, ele é muito, muito maior do que aquele que nós apresentamos ou que nós queríamos
É claro que nós estávamos conscientes que nós teríamos alguma coisa a mais, seria incorporado ao longo do caminho, mas não esperávamos que fosse com tanta rapidez e com tanta intensidade. Pois bem, o planejamento inicial do GOB-RJ para o ano 2020 contava com a agenda, repito, estou repetindo aqui, contava com a agenda para a realização de seminários regionais, reuniões com veneráveis mestres, além de curso de instaladores e outros mais. Todavia, com a pandemia, tivemos que readequar nosso calendário, passando a priorizar outras questões que seriam desenvolvidas também ao longo do ano, porém, somente a partir do segundo semestre, no caso agora, e também início de 2021. A gente teve que mudar tudo, né? Ou quase tudo. Pois bem, dessa forma, por já existir um planejamento para as nossas atividades, não foi tão complicado, não foi tão difícil fazermos algumas mudanças no nosso cronograma. E aí a gente teve que fazer outra coisa, trilhar outro caminho, mas a partir de uma base que nós já tínhamos. Assim, nós do Grande Oriente do Brasil, Estado do Rio de Janeiro, estamos aproveitando esse período pandêmico para acelerarmos o nosso plano de gestão. Ou seja, estamos criando infraestrutura necessária para efetivamente modernizarmos e otimizarmos nossas rotinas administrativas e a prestação de serviço como um todo. E aí, o que entra aí? Entra a comunicação, entra a TI, entra a gestão propriamente dita, internamente, a modernização interna, renovando o nosso quadro de colaboradores. Pois bem, exemplo, reuniões virtuais têm sido realizadas visando a manutenção do desenvolvimento do nosso plano de gestão para manter o GOB-RJ em dia, sobretudo com relação à educação maçônica à distância, o que nós chamamos de EMAD, o qual ocorrerá ainda este ano. Este, por exemplo, é um projeto que estava previsto, Educação Maçônica à Distância, do GOB-RJ, porém, ele seria, a previsão seria a partir do ano que vem, não este ano. Este ano nós tínhamos outras demandas. Contudo, tudo isso fizeram com que nós trouxéssemos para agora, ainda para este semestre, esse projeto de Educação Maçônica à Distância que nós vamos estrear ainda no decorrer deste ano. Assim, além disso, meus irmãos, tem sido uma constante a realização de reuniões virtuais, também com nossos veneráveis mestres, vários veneráveis mestres, secretariado, assessores. Essa é uma realidade que veio para ficar. Evidentemente, não veio para substituir, veio para ficar, veio para crescer. Para tanto, temos contado com a participação e o apoio constante do grão-mestre-geral, grão-mestre-geral adjunto, além de outras autoridades maçônicas, como o caso do nosso procurador-geral, André Storni, também. O grão-mestre também, grão-mestre adjunto de São Paulo, estou falando efetivo, e alguns secretários de fora do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro. E temos tido a participação efetiva de alguns grão-mestres estaduais e também do Distrito Federal. Enfim, aos vários irmãos que têm contribuído ativamente na melhoria e integração da nossa relação institucional maçônica, como um todo, eles têm feito assim, têm estado bem à vontade, à disposição para conosco desenvolver esses projetos e a gente tem aproveitado bastante tudo isso. Continuando, o desenvolvimento tecnológico sempre foi uma constante em nossa evolução. É claro, né? Isso antigamente, evidentemente. Antigamente levava séculos, né, para que viesse uma onda nova, para que os avanços surgissem. Contudo, hoje, nos dias atuais, o que nós vemos? Pelo contrário, nós vemos, diferentemente do passado,
é uma velocidade estrondosa, espantosa. A gente não tem tempo nem de raciocinar. Quando a gente pensa em, opa, e surgiu uma nova aqui que você vai começar a ler, que você vai começar a se inteirar, já surgiu outra, mais outra, mais outra, mais outra. Portanto, é essencial estarmos sempre prontos para essa nova realidade. É a realidade do novo e também da nova tecnologia. Bom, o que é que nós esperamos para os próximos 3 anos? Quais são as nossas perspectivas para finalizar? Nós vimos que em 2020, embora o ano 2020 seja um ano absolutamente atípico, acreditamos que até o final do nosso mandato entregaremos tudo e mais um pouco do que prometemos na nossa campanha, que está contido no nosso plano de gestão. Nós não temos dúvida quanto a isso, apesar dessa nossa dificuldade. É um compromisso que nós assumimos. Além disso, e com toda certeza, vocês receberão um GOB mais enxuto, GOB RJ, mais enxuto, com uma gestão de qualidade moderna, ou seja, muito melhor do que quando assumimos. E as transformações já estão ocorrendo. Não é, de se espantar, não temos que ficar, mas quando é que vem? Não, não, está acontecendo. E em breve, eu repito, nós teremos condições de apresentar a vocês. Tudo isso que nós estamos falando para vocês agora, tudo isso já está em curso. Nós estamos fazendo revisão, fazendo testes, fazendo alguns pequenos ajustes, mas em breve, então, será realmente liberado, né, para o nosso público em geral, lojas e irmãos. O futuro, meus irmãos, é claro que é uma incógnita. Nesse momento, é uma incógnita. Mas eu tenho fé, eu acredito. Eu acredito que nós teremos mudanças, sim, mudanças significativas. Muitas atividades sociais, econômicas e comportamentais, entre outras, serão mudadas. Então, o momento é de nós estarmos atentos, porque essas mudanças com certeza, não irão nos impedir de fazermos aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós nos comprometemos em fazer, em realizar. O GOB-RJ, finalmente, é uma família de maçons, para finalizar mesmo. Por isso, temos que zelar pela nossa imagem. Quando eu falo imagem, eu me refiro à imagem do Grande Oriente do Brasil, GOB, e GOB-RJ especialmente. São marcas com valor inestimável. Por isso, precisam ser bem cuidadas. Nossos valores e princípios são inestimáveis e insubstituíveis. Nós precisamos, aí, uma convocação, é um pedido, a gente roga que os irmãos do Grande Oriente do Brasil, Estado do Rio de Janeiro, Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, GOB-RJ, não deixem de lado, não esqueçam que GOB-RJ é uma marca. GOB é uma marca extremamente importante, e aí a gente traz ela para nós. Aí a gente tem que exercer aquele sentimento de pertencimento. O Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente, especialmente o Grande do Brasil, Rio de Janeiro, nos pertence, é nosso. E muito mais nosso ainda é a nossa loja. Como nós já falamos, que a melhor loja do mundo é a minha loja. Mas é preciso que todos pensem da mesma forma, que cada membro de uma determinada loja diga conscientemente e assuma esse papel. A minha loja é a melhor, se não é, eu vou fazer dela a melhor loja. Porque juntos nós vamos fazer
do Grande Oriente do Brasil, o estado do Rio de Janeiro, um Grande Oriente referência, o melhor Grande Oriente estadual do Brasil. É isso que nós queremos de cada um de vocês. Dito isto, eu agradeço penhoradamente a atenção, peço desculpas pelo excesso de 5 minutos, parece aí que eu excedi o tempo destinado para mim, mas que estou aqui à disposição para ouvir e, quem sabe, discutir com vocês aquilo que vocês quiserem. Um abraço a todos e obrigado. Aildo, parabéns pela palestra, foi sensacional. Não esperava nada diferente. E a gente vai abrir para perguntas. E eu vou tomar a liberdade, então, de fazer a primeira. Quando o irmão comentou, e tomei algumas notas, enfim, e quando o irmão comentou sobre a situação da pandemia, enfim, essa modificação, esse quadro da cidade do Rio de Janeiro específico, e aí um movimento possível de, ou não, em breve, da abertura das lojas, criação de protocolos, enfim. Como é que o irmão vê, eventualmente, uma loja ou outra, enfim, que não se sinta segura em abrir, em razão, até porque nós temos uma faixa etária dos irmãos que é bastante elevada, e, enfim, o Covid é um risco para todos, né? Mas, enfim, nas faixas elevadas ele se mostra com índice de letalidade, infelizmente, muito maior. E como é que o irmão vê essa questão de uma loja ou outra, eventualmente, ter receio de abrir nessa situação? Eu agradeço essa pergunta e eu responderia começando o seguinte. Já existe um protocolo, encaminhamos para todas as lojas, está no nosso site e demos ampla divulgação, um protocolo de âmbito nacional, oriundo das autoridades do Poder Central. Todos os poderes envolvidos, todos os poderes do GOB, do Grande Oriente do Brasil, envolvidos na confecção desse protocolo com as autoridades sanitárias e tudo mais. Então, existe esse protocolo, já encaminhamos para as lojas, está no nosso site, por favor, é extremamente importante essa leitura, com atenção. E aí, o que diz o protocolo em rápidas palavras, mais ou menos? Antes disso, nós tivemos uma reunião, início do mês de julho, uma reunião para tratarmos dessa possibilidade. Não me recordo agora quando foi, tivemos uma reunião com todos os grão-mestres. Todos os grão-mestres e essas autoridades que eu já me referi agora. E aí ficou assentado que seria, inicialmente, nós daríamos início no dia 17 de agosto. E que ficou estabelecido que o Poder Central iria, então, editar esse protocolo para que fosse estendido e não ficasse um protocolo de um estado, do outro, não sei o quê, ou de uma loja. Não, um protocolo geral, e esse protocolo abrangeria todo o Grande Oriente do Brasil. E esse protocolo, aí nós fizemos uma reunião, mais recentemente, para apresentação do protocolo. E esse protocolo foi aprovado. E, repito, todos os grão-mestres estaduais, mais o grão-mestre do Distrito Federal, além, evidentemente, de todas as autoridades dos poderes do Poder Central. Ou seja, grão-mestre adjunto, mais outras autoridades, presidente da Soberana Assembleia, presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral do GOB, enfim, e outras autoridades. Pois bem, protocolo aprovado. Diz o seguinte, ele terá início no dia 17 de agosto, próximo dia 17, contudo, entre o dia 17 e o dia 30, ou 31, dia 30, acho que é isso, 30, enfim, o dia 30 ou 31 de outubro, ele é facultativo. Os prazos ainda não estarão correndo. Os prazos, como vocês sabem, os prazos estão suspensos. E ficarão ainda suspensos nesse período, porque ele é facultativo. Então, quem não quiser ir, quem
não tem problema. Se a loja não quiser se reunir, vamos continuar fazendo assim, vamos só fazer uma reuniãozinha assim. E existe ainda outras proibições. Pois bem, a partir de novembro, aí sim, presencialmente. E esse presencialmente vai começar a contar os prazos de leis. Ou seja, tanto para a loja, se ficar na inatividade, como para o irmão que ficar infrequente. Começa a partir de novembro. Bom, mas tem uma ressalva, ou mais de uma ressalva. Por exemplo, vamos supor que um irmão ele tenha comprovadamente, ele está no grupo de risco, comprovadamente, e fica impedido de visitar ou de ir à loja. Ele precisa comprovadamente informar ao venerável e, dependendo da situação, ao grão-mestre estadual. Agora, a pergunta é, vai contar isso para fins eleitorais? Não. Mas, por outro lado, ele não será, entre aspas, punido por infrequência. Perceberam? Então, haverá houve toda essa preocupação. Além disso, há que se respeitar, há que se observar a legislação local dos poderes, ou seja, das autoridades constituídas, autoridades públicas locais. Vamos supor, Rio de Janeiro. A abertura está a partir de agora. Não, mas tem lá o Rio de Janeiro, espero que não, mas tem lá uma proibição qualquer. Não, não vai acontecer, não vai abrir. A justificativa qual é? É aquela norma local, ou em outro município, ou qualquer que seja. Então está tudo previsto no nosso protocolo. Então, é claro, pode ser que daqui a pouco surja uma coisinha ou outra e que ao longo desse período, olha só, estou falando, a gente vai ter um período, entre aspas, experimental do dia 17 de agosto até 30 de outubro. É um período relativamente longo. Não, mas aí, sabe, dependendo até lá, a gente vai reavaliar, né, dependendo de toda essa situação. Então, eu penso que esse protocolo ele foi extremamente feliz, sabe? Extremamente feliz, porque você pode me perguntar o seguinte, mas aí você está seguro de que a gente vai estar? Não, claro que eu não estou seguro. Eu estou dizendo que o protocolo foi muito bem feito e dando essa flexibilidade, e esse tempo bastante razoável, quase 80 dias, quase 80 dias. Então, isso é um tempo bastante razoável. Pois bem, e ali ele estabelece todos os protocolos, ou seja, as EPIs, no caso, né? Essa proteção, como é que chama? Como é que chama? Proteção, o EPIs, né? Não é isso? Acho que quer dizer o uso de máscara. Isso. Então, há toda essa previsão lá, além de orientação, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Por exemplo, a loja precisa estar relativamente equipada. Ela precisa ter exaustor. Se a loja não tem exaustor, porque é fechado. Então, eu recomendo, no mínimo, um exaustor de pé ou ventilador para tirar o ar e jogar para fora, e deixar a porta entreaberta. A porta do templo deixar entreaberta para que saia. Então, existe uma infinidade de preocupação em relação a isso. Existe proibição, por exemplo, de ágape, de abraço. Está lá expressamente proibido. Abraço, ósculo ou beijo na face. Ágape, está proibido. Então, tem uma infinidade de coisas. Agora, se pergunta, bom, mas aí eu posso fazer iniciação? Não sei. Nesses termos, não. Teria que ter uma adequação. Veja bem, eu estou colocando... teve nesse período agora uma loja, que eu não vou citar o nome, que ela fez uma iniciação. Não era para ser feito. Eu só tive conhecimento depois. Não era para ser feito. Por quê? Porque os prazos estão suspensos.
foi feita a iniciação, o que foi que a gente fez? A gente pega aí, não vou discutir, mas deixa aí na gaveta. Depois, a gente dá prosseguimento. Quando a gente voltar, não vamos invalidar, mas está parado lá. Tá certo? Não vamos invalidar. Mas eu não gostei. Até porque eu nem sequer fui comunicado. Ou pelo menos, eu acho falta de consideração. Penso eu que, nesse momento, deveria, ao menos, ser consultado. Tive conhecimento de uma outra loja que iria fazer uma iniciação no mesmo dia. Eu também não fui consultado, não fui avisado, mas eu tive conhecimento. Imediatamente eu fiz contato com o irmão. Disse, olha, por favor, não faça. Se você fizer, você estará incorrendo. Eu estou tomando conhecimento agora. Estou pedindo para não fazer. Se você fizer, você estará incorrendo em uma, sabe, no mínimo, em uma desconsideração. Foi exatamente isso que... mas não tem proibição. Espera aí, não tem proibição direta, mas você tem prazos que estão suspensos. Todos esses prazos estão suspensos. Não, mas é que o prazo ia findar. Não vai findar coisa nenhuma, está suspenso. Entenderam? Quer dizer, então não havia nenhum prejuízo, preocupação, porque os prazos estão suspensos. Quer dizer, vejam vocês que são essas as condições. Eu espero, sinceramente, que tenha... seja bem-vindo, Matatias. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas a respeito desse protocolo. Não, muito bom. Obrigado. Algum irmão quer fazer outra palavra? Nosso irmão Matatias, pode falar. Então, está ouvindo aí? Está ouvindo aí? Sim, sim. Sim, sim. Bom, eu acho que o que faltou nessa boa noite, primeiramente, boa noite a todos, já estou há algum tempo aqui. Faltou o diálogo aí com o assessor da região. É que eu sempre falo, as pessoas passam por cima daquelas pessoas que estão ali para fazer esse meio campo entre o grão-mestre e o venerável. Então, eu acho que essa função do assessor é para isso, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E já soube também de outras coisas que aconteceram que passaram e que eu achei um absurdo. Mas fica só essa minha observação aí. Obrigado. Eu devo dizer o seguinte, que os assessores também receberam. Os primeiros a receber foram nosso secretariado e os assessores. E logo em seguida, os veneráveis mestres, e nós expusemos isso também nas nossas mídias. Ou seja, nosso portal nosso. Então, a questão, muitas das vezes, da inação, que é um problema sério. O que a gente espera, o que a gente pediu sempre, é que houvesse proatividade, a coparticipação. E muitas das vezes isso não acontece, e o que é uma pena. Eu tenho um estilo, por exemplo, de não cobrar muito. Eu penso que, se a gente acostuma a cobrar, a gente fica sem vergonha. Se a gente costuma ficar cobrando, viu, Matati? Você sabe disso. A gente fica sem vergonha. A gente não precisa cobrar. Cada um, é aquilo que a gente já pediu. Leia esse manual, vê qual é a sua função, o que você precisa fazer. E muitas das vezes a gente não tem esse retorno que a gente esperava ou que espera ainda. Mas ainda há tempo, tá? Obrigado pela sua observação. Mais alguém gostaria de fazer outra palavra? Boa noite, meu irmão. Pode falar. Irmão Edson Travassos, Loja Nova Era. Eminente grão-mestre, irmão Aildo Carolino. Venerável mestre, irmão Cid Tavares, no qual cumprimento todas as autoridades presentes. Meus irmãos. Meu irmão Aildo, agradeço pelos seus esclarecimentos. Eu acho que veio a tempo. Eu li
tanto com relação ao protocolo do GOB RJ quanto do GOB Brasília. Com relação à parte de ar-condicionado e à parte dos banheiros, talvez tenhamos que ter um pouquinho mais de atenção e até rever algumas questões com relação a isso. Quanto à aferição, dentro do protocolo, da aferição da temperatura dos irmãos que chegarem em loja, há de se ter um profissional habilitado para fazê-lo também. No nosso caso, do condomínio do Tuiuti, onde nós temos aqui mais um venerável mestre, o irmão Jonathan Santos, que está na live também, nós precisamos de ter pessoas capacitadas para fazer essa limpeza. A questão da renovação do ar das lojas, como todos nós sabemos, não tem janela os templos, e pouco adianta estar ou não com máscara dentro do local, haja visto que o ar-condicionado ele não faz esse papel de exaustor. Todas as lojas precisariam de questões estruturais para se adaptar para esse novo momento que nós nos encontramos. Dito isto, eu quero já apresentar aqui os meus agradecimentos aos organizadores. Quero agradecer ao irmão Aildo por esclarecer que, muito embora eu já tenha lido, que no período do dia 17 até o dia 30 de outubro, nós praticamente estaremos num momento experimental. A minha loja, praticamente 90% são irmãos acima de 60 anos e comorbidades. Então, a sensibilidade do nosso grão-mestre em trazer e elucidar tais questões num momento extremamente complicado demonstra o papel do GOB, o papel da gestão do GOB RJ junto às lojas do Rio de Janeiro. Sendo assim, meu irmão Aildo, gostaria de dizer que a loja Nova Era, e acredito que também o falo em nome das lojas do condomínio de Tuiuti, estamos de pé e à ordem. Porém, nós somos seres humanos, pautados pelo, em primeiro lugar, as questões de saúde. Nós olhamos essa questão com muito cuidado. E o irmão trouxe com muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Claro que as instituições, assim como a maçonaria, são formadores de homens, aonde a gente está ali para burilar o nosso caráter, nos melhorarmos como seres humanos. Mas a gente não pode colocar de lado a questão da vida. Temos que ser muito, muito atentos nessa questão. E o irmão foi excepcional, uma sensibilidade sem igual em apresentar. Claro que na frente de uma gestão, todo gestor tem que mostrar algo, como o irmão disse, para onde que nós desejamos ir. A loja Nova Era já estava programada com 2 iniciações, uma elevação e exaltação. Já em abril, nós iríamos iniciar. Digamos que esse momento que nós estamos passando, nós não temos nada igual. Eu estou com 53 anos, não me lembro de nada parecido. E espero que não aconteça e que possamos ter esse olhar atento para os nossos irmãos, com muito carinho, para que nós possamos voltar com muito cuidado, cercado de todos os protocolos possíveis, pois a vida é um bem extremamente precioso. Muito obrigado, meu eminente grão-mestre, muito obrigado aos irmãos organizadores e a todos os irmãos que estão presentes. Uma boa noite. Meu venerável mestre, Edson, eu que agradeço a sua fala, a sua manifestação, e só corroboro dizendo que a vida é insubstituível. A vida está acima de tudo e de todos. A vida não tem parâmetros.
E quando eu me referi do protocolo, achei o protocolo extremamente cuidadoso. É claro que se a gente começar a procurar, a buscar, a partir do momento do exercício, a partir do momento que nós colocarmos esse protocolo em prática, a gente vai começar a descobrir alguma coisa a mais. Isso aqui não funcionou, vai precisar melhorar. Claro que vai surgir, com toda certeza, eu não tenho dúvida quanto a isso. E aí a tendência é buscar o aperfeiçoamento, melhorar, mas ele foi realmente estruturado de maneira a não deixar muitas brechas, né? E sabemos que o momento é muito difícil, sabemos que a maioria das lojas, ou grande parte das lojas, os seus templos não tem muita possibilidade, vai ser muito complicado. Por exemplo, nós temos templos por aí que a porta de entrada fica para a rua. Como é que você, se não puder fazer uma obra e instalar um exaustor, como é que você vai deixar a porta semi-aberta? Tá? Então, vai ser preciso de muita criatividade. Mas existe, sim, flexibilidade no próprio protocolo. Alguma flexibilidade. Né? E ele ressalta muito a questão da vida. A vida é fundamental. A preservação da vida é tudo. Agora, a gente não pode parar. Quer dizer, a roda ela continua rodando, né? E a gente tem que buscar uma adaptabilidade ao novo formato, ao novo momento, né? É o novo momento, quer dizer, de estudo, né? É um novo momento, né? E que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe, imagina, vamos caminhando, mas a gente não tem muita certeza onde é que nós vamos chegar, né? E quando vamos chegar, tá ok? A gente traça aqui um prognóstico, mas a gente não tem certeza. Portanto, muito obrigado pela sua manifestação. Posso fazer a pergunta? Pode. Meu grão-mestre aí do Carolino. Fala, Jonathan, que prazer, tudo bem? Prazer é todo meu querido grão-mestre, meu irmão Edson Travasso, meu venerável Edson Travasso, meu venerável Cid, e as autoridades que estão presentes. Meu grão-mestre, eu já escrevi protocolo, já tentei mexer em ritual, e tudo. Já participei de sessão maçônica dos graus filosóficos, e eu não consigo enxergar uma forma de nos reunirmos maçonicamente que não corra um risco dessa reunião. Até o próprio mestre de... Eu estou louco para voltar, mas o próprio ritual, na circulação do mestre de cerimônia, na palavra sagrada, ela faz com que você reduza a distância entre os irmãos. E ferir o ritual é ferir a alma da maçonaria. Eu não consegui eu não consegui fechar a equação de proteger os irmãos e fazer uma sessão. Essa sessão está garantido que nós vamos fazer, mesmo com o protocolo que eu li, com ar-condicionado, com renovação de ar, eu não consegui enxergar. Eu queria muito e estou conversando com os irmãos da minha loja para tentar demover, tentar entrar numa equação, né, fechar isso, e a gente não consegue. Participei da sessão aqui na Ilha do Governador e é impressionante. Os maçons gostam de estar juntos. A primeira coisa que a gente fez foi aglomerar todo mundo juntinho. Então, meu grão-mestre, desculpa, aqui é um desabafo de um irmão. Eu acho difícil, eu queria uma explicação que me convencesse, mas ainda não consegui enxergar, a não ser uma vacina ou um tratamento eficaz contra esse maldito vírus.
Obrigado pelos ouvidos de todos e eram essas minhas considerações. Meu venerável mestre, eu entendo perfeitamente essa angústia, porque, na verdade, é uma preocupação grande, e que eu também tenho, evidentemente, todos nós temos, devemos ter, sim, mas a gente, constantemente, a gente vê nos jornais, escrito ou falado, dizendo o seguinte, a nossa população é indisciplinada. A nossa população é indisciplinada. Né? Você libera um pouquinho, você dá a mão, ele quer o pé, dá o pé, ele quer a mão, ele quer, ou quer tudo ao mesmo tempo. Então, olha, não pode, não deve, porque não sei o quê, mas vai todo mundo e é igual boiada, vai direto. Na maçonaria não é diferente, não, tá? Maçonaria, e aí, por mais que você tenha que é uma proibição lá, olha, é proibido você abraçar, dar hóstia, é proibido o ágape, como é que você vai controlar isso? Agora, só tem uma coisa, a partir do momento que o grão-mestre tomar conhecimento, ele vai agir, entendeu? Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo bem, enquanto o grão-mestre não souber, beleza, mas se souber, vai colocar para frente, sim. Porque é um desrespeito, não é ao grão-mestre, mas à instituição, mais ainda, ao seu irmão, à família do seu irmão e sua família também. Então, isso é inadmissível. Né? Então, o maçom, chegou o momento do maçom dizer assim, afinal de contas, dizem que eu sou indisciplinado. Não, mas eu não sou, eu sou disciplinado. Esse é o momento de teste, talvez. Então, eu prefiro, antes de avançar um pouco, de falar o que eu penso, aguardar mais um pouco, esperar um pouco mais. Embora tão apreensivo como você, mas, ao mesmo tempo, eu acredito na possibilidade do maçom dizer assim, afinal de contas, nós somos referência para a sociedade. Então, queremos preservar a vida. Então, eu darei a minha parte, o meu melhor. É isso que nós esperamos de cada maçom. Meu irmão Bruno Gregório, pode fazer outra palavra. Boa noite a todos, boa noite, meu grão-mestre aí do Carolino, meu irmão de loja. Boa noite a todos os veneráveis presentes, a todas as autoridades presentes. Eu os saúdo aqui em nome dos meus irmãos de loja. É uma noite muito especial. Nós estamos aqui fechando mais uma etapa aí do nosso segundo ciclo de palestras para a cidadania. E eu estou muito feliz porque eu gostei muito de várias coisas que eu escutei do nosso grão-mestre. Entre elas, falar que a vida está acima de tudo e que nós, como maçons, somos modelo para a sociedade, né? Devemos ser exemplo para a sociedade e preservar a vida. Meu irmão, eu acho que a posição do GOB-RJ ficou bem clara. Se tinha alguma coisa ainda de dúvida, acho que a todos os que estiveram presentes aqui em nossa sala, tanto quanto os que acompanharam pelo Facebook, né, tiveram elas dirimidas. Ficou muito clara sua exposição. Gostaria de agradecer, né, por isso, porque eu acho que muita gente ainda tinha muita dúvida com relação a esse retorno, e se seria algo obrigatório ou não, e como é que ficaria a presença, eu, inclusive, enquanto chanceler. Mas estou saindo daqui de hoje bem informado. Eu gostaria de aproveitar, na verdade, a minha fala. Gostaria de destacar uma outra coisa que eu escutei de você, Aildo, hoje, que eu achei sensacional, que é a seguinte, de que nós devemos valorizar a marca GOB-RJ. Sem dúvida nós temos uma marca, né, GOB-RJ. Eu, com os meus irmãos de loja não me deixam mentir, né, pertenço à União Escocesa, a gente tem a fleuma de sermos uma loja de 175 anos ou mais, né, e também é uma marca, né, muito, muito valiosa para a gente, né. Essa identidade é algo muito valioso. E eu, enquanto maçom, né, gobiano e nascido na União Escocesa,
eu sempre busco definir essa identidade, lutar por essa identidade, afirmar essa identidade. E eu acho que isso passa exatamente por isso que você falou, Hildo, de nós renovarmos, trazermos pessoas novas para a maçonaria, renovarmos a instituição, atualizarmos a instituição. E eu acho que, na verdade, o que se trata, o que está ligando tudo isso, é fazer com que a maçonaria seja relevante para a sociedade. Eu acho que no momento em que a maçonaria for relevante para a sociedade, todo o resto virá naturalmente. Virão novos membros, as lojas se fortalecerão, a instituição se fortalecerá. Com relação a essa renovação, nós estamos atentos a isso na União Escocesa. Eu estou muito orgulhoso de pertencer a uma loja de 175 anos, que em um momento em que a maçonaria mundial está passando por um grande desafio, nós conseguimos nos reunir semanalmente, né, via Zoom, né, esse meio digital, trazendo temas de extrema importância, extrema relevância para a sociedade, que é a proposta do Círculo de Palestra para a Cidadania, né? E nisso, nós, enquanto loja, nós temos um compromisso muito grande de firmar essa posição e defender essa posição, de que a maçonaria tem que ser relevante, sim, e atuante na sociedade, sem partidarismo, sem ideologia política clara, né? Mas sim visando exatamente essa fala que você fez aí, Hildo, de que a vida está acima de tudo e que nós temos que preservar a vida. Por trás disso estão valores humanos, estão valores humanistas. Dentre esses valores humanistas, nós temos vários desafios na atualidade e que a pandemia deixou bem claro para a gente, né? Deixou bem palpável para a gente, né? Entre eles está aí uma luta, né, contra o negacionismo, né, que é um mal que aflige a sociedade de diversas formas e que eu acho que é inimigo, né, claro, né, declarado da maçonaria e dos princípios maçônicos. Os preconceitos de raça e gênero que estão tomando aí, incendiando, né, a sociedade em termos de discutir isso, tocar nessa ferida. É um tema relevante, muito relevante, que nós também trazemos aqui as nossas palestras. Nós precisamos falar sobre fanatismo religioso, né, sobre essa ameaça velada que se encontra sobre nós maçons, né? Existem pichações aí, o irmão com certeza está ciente, né? Existem movimentos, né, de seitas evangélicas neopentecostais dizendo não somos maçons e condenando, demonizando os maçons. É uma coisa assim, extremamente preocupante. Meus irmãos de loja que convivem comigo no dia a dia sabem, né, que eu insisto nesse ponto, porque eu acredito que assim que essas religiões elas conseguirem debelar completamente, né, as religiões matrizes africanas, que é o alvo mais fácil delas, nós somos o próximo. Isso para mim está claro. E eu acredito que a maçonaria deve sim firmar a posição de antagonismo frente a isso. E nós, na União Escocesa, nós pensamos em várias ações. Ano passado, nós estivemos presentes na caminhada, né, em defesa da liberdade religiosa, né? E isso foi uma discussão muito bonita de participar, de realizar em loja. E nessa caminhada nós encontramos com o irmão Biratã Ângelo, né, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e é secretário de Direitos Humanos, né, da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber primeiro do irmão Aildo se nós podemos contar. A loja está decidida. A União Escocesa, eu acredito que na maioria dos seus membros, está decidida a firmar a luta e fazer com que a maçonaria seja relevante na sociedade. Gostaria de saber como que o GOB pode apoiar e como nós, na União Escocesa, podemos levar até o GOB essa discussão, participar, colaborar com o crescimento e valorização da marca GOB-RJ, né? Ao mesmo tempo em que promovemos a nossa loja, os nossos trabalhos maçônicos, e se existe dentro do GOB algum organismo, algum local onde a gente possa concentrar essa discussão que, na minha opinião, é extremamente importante sobre direitos humanos, humanismo e essa relevância social, né, pela vida da maçonaria. Né? Eu gostaria de ouvir o nosso grão-mestre com relação a isso. Agradecendo desde já a sua presença aí e as nossas discussões de hoje. Uma boa noite a todos os meus irmãos. Bom, na verdade, bastante complexa aí a sua colocação, mas eu queria
trazer um pouquinho à tona parte da minha fala, ou pelo menos só lembrar de que eu falei aqui da preocupação que nós temos, devemos ter, com essas questões religiosas, partidárias e tudo mais, declaradas, em razão do que eu também afirmei, de nós termos uma diversidade realmente difícil de avaliar internamente. Então, qualquer que seja o caminho que se tomar, você com certeza estará mexendo com uma outra pessoa, um outro irmão, um outro conhecido, qualquer que seja o caminho. Por outro lado, a gente entende que se faz necessário, sim, a questão não só social, mas a questão humanística. Então, se faz necessário. Então, eu tenho que ver tudo isso com muito cuidado, porque quando você diz, olha, mas como é que você vê a nossa participação? A participação, em nenhum momento, ela deverá ser, pelo menos por enquanto, ela deverá ser institucional. Então, somente quem fala pela instituição é o seu grão-mestre. Nenhum outro irmão poderá falar pela instituição. Agora, sob o ponto de vista, sobre a participação individual, sem problema. Eu, enquanto pessoa, eu participo. Eu participo, eu concorro a uma eleição profana, eu torço para um clube tal, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas enquanto maçom dentro da loja, aí eu tenho que ter cuidado. A loja, ela não pode se manifestar. Muito menos um irmão se manifestando em nome da loja ou em nome da instituição. Só quem fala pela instituição maçônica é o seu grão-mestre. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Como é que eu participo? Olha só, e aí o que a gente pode falar é o seguinte, o sistema gobiano é assim. Pode ser que nós tenhamos outros sistemas maçônicos aqui no Rio de Janeiro que não seja assim. Mas o sistema gobiano é assim. Só quem fala pela instituição é o seu grão-mestre. Tá? Então, a gente precisa... Eu, por exemplo, sou muito cauteloso. Há um tempo atrás, quando teve teve várias passeatas, tem alguns anos atrás, antes dessa eleição de presidente, lá atrás, passeata, não sei o quê, para... democracia, para liberdade, não sei o que lá, enfim, teve várias. E teve até grupo de maçons, loja, não nossa, mas de outra instituição, de outra potência, desfilando. No nosso caso, quando nós fomos consultados, na época eu acho que eu era adjunto, ou era secretário, não me recordo, mas fomos consultados mesmo assim. E aí, isso, olha, não pode. Não, mas aqui a loja tal, vai ter um grupo de maçons paramentados. Não pode. O sistema gobiano, não permite. Ele proíbe paramentos maçônicos somente dentro do templo, excepcionalmente fora, em situações excepcionais. Fora que eu diga, sei lá, vamos lançar uma pedra fundamental. Tá? Vamos... Então, é possível, dependendo, é possível. Mas, fora isso, vou desfilar 7 de setembro. Não pode, ele proíbe. Estou falando do sistema gobiano. Mesmo assim, ainda existe
em determinadas regiões do nosso país que algumas lojas, alguns irmãos insistem em fazer isso. Tá? Então, a gente segue essa linha, essa orientação e passa para os nossos irmãos. Então, é só para a gente ratificar que quem fala pela instituição é somente o grão-mestre. Então, qualquer que seja outra representação, ela estará sujeita ou estará praticando uma infração, porque não pode, uma infração maçônica. Então, não deve, mas se for pessoal, eu vou lá e eu falo, mas não pode dizer, ó, estou falando em nome da loja, a loja não. O venerável, não, a loja não pode ir. Agora, ele, venerável, enquanto pessoa, enquanto maçom, só ele, eu acho que não deve. Porque ali é difícil você separar a figura do venerável da figura do irmão não venerável. É aquela história, eu queria usar da palavra, mas eu sou orador, mas eu vou me despir do cargo de orador para fazer uso da palavra como irmão do quadro. Existe isso? Ou venerável? Não existe isso. Você está ali, você representa, você é você representa os dois ou mais. Representa os dois, pelo menos. Então, na verdade, não existe essa separação. Então, são esses os cuidados que a gente deve ter. Agora, eu sou muito sensível a essa questão, mas é uma questão que exige muito cuidado. Sabe? Muito cuidado, muita atenção, muita cautela. É muito delicado essa situação, realmente. Então, eu confesso que eu não tenho condições de dar uma resposta tão clara como eu gosto, melhor dizendo, como o meu irmão Bruno naturalmente esperava. Meu irmão Alessandro, pode falar. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão ao grão-mestre, irmão Aildo, nosso irmão de loja. Em primeiro lugar, quero saudar os veneráveis presentes, através deles, todas as lojas que estão participando desse encontro, todas as demais autoridades, porventura, possam estar aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero me juntar aos irmãos que se manifestaram nesse sentido para agradecer a presença do grão-mestre, parabenizá-lo pela palestra, foi excelente, sem dúvida esclareceu, sobretudo no que se refere à questão que é a mais urgente, que causa maior preocupação a todos nós nesse momento, que é aquela alusiva à pandemia. Todos nós temos estado preocupados por conta, sobretudo, da faixa etária no GOB, que, como sabemos todos, é uma faixa etária elevada. Boa parte de nossos irmãos é de idade, e muitos daqueles que não são de idade vivem com idosos em casa. E eu, pessoalmente, estava bastante apreensivo até essa palestra de hoje. Confesso que, a partir de tudo que foi exposto, eu me sinto mais tranquilo por tudo que foi colocado aí pelo grão-mestre. Aproveito também, muito embora o grão-mestre já tenha se pronunciado nesse sentido, dando conta que não é fácil dar uma resposta categórica, a colocação do irmão Buda. Eu também sou da Loja União Escocesa, e uma das coisas que foi colocada aqui pelo grão-mestre e que a mim me agradou especialmente foi a lucidez no que se refere à importância da loja, da ordem, ter atenção com a imagem na busca de candidatos, na busca de renovação, e como foi muito bem definido pelo Buda, a meu ver, na busca por se mostrar relevante. Nossa sociedade está atravessando um momento super difícil, é um momento que nós podemos considerar de transição, em que todas as instituições, não só a maçonaria, estão sendo instadas
a demonstrar essa relevância, a comprovar a importância, justificar a sua existência perante a sociedade. Muitas instituições, aquelas que o demonstrarem, tendem a prosperar, enquanto outras que não o fizerem, talvez minguem e deixem de existir. A nossa ordem é secular, é centenária, e se é assim, é porque ela nunca se furtou nesses momentos a assumir protagonismo, que foi uma coisa que foi colocada, enfrentando com coragem as questões sociais de importância para toda a sociedade, se transformando num fórum de debate para que essas questões sejam debatidas e, através do exemplo dos membros e das suas lojas, apontando uma direção. Quando o Buda mencionou essa caminhada, essa é uma das atividades que a nossa loja tem feito ultimamente, justamente nesse sentido. Esse encontro, que pertence ao segundo ciclo de palestras da loja, já é o segundo, é outro movimento dessa natureza. Como o grão-mestre bem disse, quem imaginaria, né, que nós, maçons do GOB, estaríamos em ambiente virtual, numa videoconferência, conversando, debatendo, tratando de assuntos tão relevantes, né, quando muitas pessoas estão com tudo parado, quando as lojas não podem se reunir presencialmente. A nossa participação na caminhada que ele mencionou, na caminhada contra a intolerância, ela segue essa linha. Aquele evento em especial é um evento não sectário, essencialmente. É um evento que reúne todas as religiões e que serve como uma manifestação contra atos de intolerância religiosa que tem assolado a sociedade. E é um compromisso maçônico lutar em defesa das liberdades, inclusive da liberdade religiosa. Eu estou insistindo nesse ponto, porque não ficou claro, e pela importância que isso tem para a gente, como membro da União Escocesa e como maçom, eu gostaria de pedir ao irmão que, se for possível, trate disso um pouco mais a miúde, mesmo que brevemente. Eu não entendi se uma loja ela pode ou se ela não pode, como loja maçônica, comparecer a um evento como esse, por exemplo. Eu não estou me referindo a evento político-partidário ou a celebração de uma religião em particular, não. Eu estou me referindo a um evento como esse da caminhada, que reúne todas as representações religiosas da sociedade em prol da defesa da liberdade religiosa. Se o irmão puder responder, eu agradeço. Respondendo direto, primeiramente eu gostaria de dizer da minha satisfação de ver o meu irmão Alessandro há quanto tempo e agradecer também a sua colocação muito bem centrada e agora responder diretamente, categoricamente. A loja, não. A loja, não. A loja tem autonomia, mas ela não, a autonomia dela é relativa. A loja tem uma autonomia, a autonomia ela é interna. Externa, somente quem representa é o grão-mestre. Agora, qualquer irmão pode comparecer, a loja não. Então, não pode aparecer ao estandarte da loja. Sei lá, eu digo de maneira muito com visibilidade, o símbolo, a logo, ou coisa parecida, para dizer, a loja está aqui. Não, não é a loja que está. Individualmente, o corpo da loja, todos os irmãos poderão comparecer, mas apenas enquanto cidadão ou enquanto irmão, mas não irmão da loja União Escocesa, porque aí estaria representando a loja União Escocesa.
Então, objetivamente, diretamente, é exatamente isso. Não sei se eu fui objetivo demais, mas é exatamente isso. O nosso sistema gobiano não permite, ele não autoriza. O sistema gobiano. E eu vejo uma outra coisa também. Parabenizo o esforço, a programação, mas eu ainda insisto, como eu falei no início, que nós não devemos priorizar alguma coisa, mesmo sendo especial, em detrimento do conhecimento maçônico. E esse conhecimento, ele se dá em todos os sentidos. Não só da sua legislação, da sua história, dos seus rituais, das suas dinâmicas, mas é preciso conhecer e saber o que fazer. Por exemplo, tá? Esse período, um período riquíssimo para a gente fazer uma espécie de revisão dos nossos arquivos, dos nossos livros, se estão atualizados. Sabe? Então, mas isso é administrativo. Sim, é administrativo. Mas o momento ele é rico para isso, para a gente buscar fazer alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, atualizar os nossos preceitos internos. Então, no momento em que eu abro mão disso para buscar uma outra situação extremamente importante, mas que já fica um pouco fora desse contexto interno que eu preciso conhecer, é muito complicado. Mas eu só queria, só para finalizar, retornar às minhas palavras anteriores, ou seja, as primeiras respostas. Quem representa a maçonaria é o grão-mestre. Não é a loja, nem o venerável. O venerável representa internamente, ele representa, ou externamente, em certas situações. Mas, publicamente, neste sentido, com uma outra instituição, realmente tem que ter bastante atenção. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Cid? Você está no mudo, Cid. Eu sei. Assim, quando for fechar, eu complemento. Você fez falo assim? tudo. Você fez depois. assim, eu fiquei na dúvida. Tá tranquilo. Bom, se nenhum irmão quiser mais fazer uso da palavra, a gente pode seguir para o encerramento. Irmão Cid, vou lhe passar a palavra para a gente poder seguir dessa forma. Tá, ok. Bom, agradeço, como sempre, né, ao grande arquiteto, primeiramente, né, e aos irmãos aqui presentes, por estarem até esse horário, né, quase 22 horas, presente nessa live que, sem dúvida, nos sanou, né, muitas dúvidas, nos colocou mais tranquilos, de certa forma, preocupados de outro, né, pela pandemia, mas agradecer ao nosso eminente irmão, nosso grão-mestre estadual, Edu Virgílio Carolino, o nosso querido irmão de loja, né? Os irmãos que não me conhecem aqui, que entraram depois, meu nome é Cídio Rodrigues Tavares, eu estou o venerável mestre da loja União Escocesa, número 105, que é a loja do nosso grão-mestre, nosso orgulho, né, de tê-lo como nosso irmão. E dizer que realmente, né, inclusive nós estamos até para elaborarmos aqui uma reunião virtual, né, no final desse mês ou no início do próximo, para discutirmos esse retorno, né, de acordo com o protocolo, 17 de agosto. Muitos irmãos já estavam preocupados, né, e realmente foi de grande valia, né,
essa live de hoje, que realmente tirou dúvidas, né? Como eu já falei, nos acalmou, né, aqui, e deixou assim o espírito mais tranquilo, né? De certa forma, posso falar assim. É, dizer ao irmão que a nossa loja está nesse período, né? Eu particularmente, né, até vamos dizer assim, correndo certo risco, né? Comparecer à nossa loja por várias vezes, né? Nessa situação da arrumação, eu entendi que realmente era um período para aproveitar, para arrumar a casa, né? E lá arrumamos a nossa secretaria, colocando os livros. Ainda falta alguma coisa, mas já está 90% pronto, né? Na transferência de material que teríamos que fazer, revisão de atas, de documentos. Então, estou aproveitando. Vamos ver se agora, como acalmou, vou voltar a pelo menos ir lá uma vez por semana, 2 vezes, para dar uma olhada nos documentos, mas estamos seguindo nesse trâmite aí. Realmente é importante aproveitar esse momento. Eu queria agradecer aqui também aos outros irmãos aqui, que eu fiz o convite, né, para 3 grupos que eu participo aqui, que é o Rito Moderno Brasil, a Academia Maçônica Brasil e o Tempo de Estudos da Loja Amizade Fraternal 10. E eu reconheço aqui o irmão Alexandre Rampazzo, que está aqui, né, presente, desse Tempo de Estudos, da Academia, da Loja Amizade Fraternal 10, e são grupos nível Brasil, né? E por vezes até exterior, né? Tem alguns irmãos aqui. Então, eu perdi o irmão, lógico, né? Essa liberdade de poder divulgar, porque eu acho bem interessante, né? Esse novo sistema, né? Que nos foi brindado, né? Por essa situação de pandemia. Realmente seria muito difícil a gente fazer umas reuniões dessas, e temos feito algumas reuniões aqui da nossa loja com esse ciclo de palestras, reuniões econômicas, reuniões administrativas virtuais, e todos concordam que é um meio excelente, né? Até para irmãos que estão longe, né? Realmente batemos um papo, né? Nos visitarmos, né? E vamos ver agora, né? Vamos ver esse retorno agora com muito cuidado, né? Com muito carinho, para ver se a gente, né, volta em paz. Realmente estamos com muita saudade, né, do templo, né? Das situações também, como o irmão falou, nós temos também candidatos, né? Temos que dar prosseguimento, quando possível, aos ritos administrativos, né? Então, vamos discutir com muita calma, né? Sem dúvida nenhuma, o irmão falou, e eu endosso, lógico, todos os irmãos endossam, a vida é em primeiro lugar, né? A vida é o bem mais importante que nós temos, né? Então não podemos desprezar por nada, né? Por protocolo, por administrativo, tem que fazer isso, aquilo, não. A vida é em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o irmão está certíssimo. E assim vamos prosseguir. O grande arquiteto nos brinde aí com muita paz, com essa vacina, né? Com a cura desse mal, que a gente espera que chegue logo, né? Essa cura. Muito obrigado, meu irmão. Então, deixar o irmão aqui em paz, né? No acalento do seu lar. E até uma próxima, né? Próxima reunião. Eu convido também os outros irmãos, vamos divulgar aqui as próximas reuniões que nós faremos, né? A princípio às quartas, às vezes quinta, né? Depende dos palestrantes, né? Mas eu já vou deixar aqui os links para os irmãos depois. E sejam muito bem-vindos. Tá? A Loja União Escocesa agradece a presença de todos e tenham uma noite de paz e muita harmonia nas suas casas, né? Nos seus lares, nas suas famílias. Muito obrigado, meus irmãos. Irmão Hildo, mais uma vez, obrigado. Se quiser crescer alguma consideração final, fique à vontade, por favor. Na verdade, eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa live, que é muito especial para mim. A minha loja mãe, portanto, eu estou na minha casa, como eu sempre disse, que estar no aconchego do lar é diferente, é muito especial. É evidente que o grão-mestre, uma vez eleito, ele passa a ser o grão-mestre de todas, ele passa a fazer parte de todas as lojas da sua jurisdição. Então, como nós temos um pouco mais de 300 lojas, então eu faço parte, eu me sinto parte de todas as lojas, evidentemente. Mas estar na minha loja mãe, a loja União Escocesa, é diferente.
É muito especial. E, como eu costumo dizer, evidentemente que a gente sugere que todos digam que a sua loja é a melhor loja. No caso, eu poderia dizer também hoje, olha, a União Escocesa é a minha melhor loja. Mas, infelizmente, enquanto grão-mestre, eu tenho que dizer, olha, todas as lojas da nossa jurisdição, elas são especiais. São melhores do que as demais do Brasil. É claro que isso aí é mais uma brincadeira, mas que eu acredito nessa possibilidade de crescimento, de evolução. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte começa exatamente dentro de casa. A gente fazer o nosso dever de casa, o mais simples possível, mas a gente tem que começar dentro de casa e consolidá-lo. Então, eu acho que passa por aí. Finalmente, ratifico aqui os agradecimentos e a oportunidade de estar aqui com todos vocês e esperando que em breve possamos nos abraçarmos, estarmos juntos para aquele cafezinho ou não, ou, enfim, trocarmos algumas ideias, experiências, e é exatamente isso que a gente espera daqui a pouco. Apesar de vez em quando bater uma dúvida, eu sou otimista. Eu acredito que, se Deus quiser, nós vamos ter condições de estarmos juntos, evidentemente, levando em conta todos os cuidados, todos os protocolos que nos são confiados, né? Um abraço a todos e até uma oportunidade próxima. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Estamos aí, sempre juntos. Fica um minutinho só. Oi. Oi, Everaldo. Pois não, Everaldo, pode falar. Olha só, primeiro eu peço desculpa por ter chegado atrasado, porque eu fui passar o final de semana na casa do meu filho e ele vai lá em Pé de Garantido. Então é resolver em casa